Sejam bem-vindos, taverneiros e taverneiras. Peguem suas cervejas e acomodem-se para mais uma história aqui na Taverna do Saga. Capítulo 5. Pedras, meias e sanduíches. Para onde a gente está indo? Perguntou Clay logo antes de eles serem assaltados na estrada para Contas. Bom, primeiro o mais importante, eu preciso recuperar a Velicor. Você não disse que havia vendido ela? Bom, basicamente sim, concluiu Gable. Clay mal conseguia acreditar que estava tendo aquela conversa. A antiga espada de Gable Velicor talvez fosse o artefato mais valioso do mundo. Vários milhares de anos antes, ou era o que os bardos diziam, uma raça de seres imortais com orelhas de coelho chamado Druin escapou por pouco da destruição cataclísmica do seu reino usando a Velicor. Com ela eles abriram um caminho para este lugar, que na época era uma terra de humanos bárbaros e monstros selvagens. Os Druins tiveram pouca dificuldade para subjugar ambos e logo estabeleceram um amplo império conhecido como o Domínio. Os Druins eram liderados por seu arconte, Vespian, que desapareceu em Heartwild quando o Domínio, muitos séculos depois, foi invadido por hordas monstruosas. Quando Saga os encontrou, quase 30 anos antes, o Arconte procurava desesperadamente por seu filho perdido. Logo depois, Clay e seus amigos encontraram Vespian de novo, mortalmente ferido. Confessou que pelo mesmo filho que estivera procurando. O Druin moribundo deu a espada para Gable com uma condição, que Gable a usasse para matá-lo, e Gabriel fez exatamente isso. O Arconte, com seu último suspiro, disse uma coisa com um tom muito baixo demais para ser ouvido, em um idioma antigo demais para ser compreendido. Fosse quais fossem as palavras, Clay tinha quase certeza de que não era pode vender a Velicor, se precisar. Basicamente, Clay sentiu raiva chegando perto. Bom, e para quem você basicamente vendeu a sua espada? Questionou Clay, tendo um parecer menos desesperado do que estava. Gabriel olhou para o amigo com um constrangimento meio óbvio e respondeu à pergunta de seu amigo Clay. Ela está com Cal. Cal? É. Espera. Cal de Calarek, o nosso antigo agente? O que Valerie... Sim, o cara por quem Valerie me trocou. Não precisa me lembrar disso. Obrigado, aliás, por me lembrar. Eu não vendi a espada. Estava com uma dívida alta com umas pessoas e Cal se ofereceu para pagar. Só que, como eu não tinha nada para dar como garantia, ele disse que a espada a servia. Mas que se eu precisasse um dia era só ir lá pedir de volta. Então, eu vou lá pedir de volta. Clay não via Calarok havia quase 20 anos e não diria que estava tão ansioso para encontrar o antigo agente. Cal era barulhento, arrogante e grosseiro. Meio parecido com Gabriel, só que mais barulhento, mais arrogante e bem mais grosseiro, sem o charme natural e a aparência desconcertante de Gabriel. Para melhorar o aspecto geral, é claro. Pelo pouco que Clay sabia do passado sórdido do agente, Cal foi um bandido de aluguel nas ruas de Contas, antes de se aventurar pelos agenciamentos dos bancos. No fim das contas, o homem tinha talento para isso. Foi Calara que os apresentou a Matrak e convenceu Ganelon a se juntar ao bando. Foi Calarok que agenciou o trabalho que os levou até Mong. E se não fosse por Cal, o Saga nunca havia existido. Ainda assim, o sujeito era malvado como Murloc, com a boca cheia de pregos. Clay se perguntou se Valerie já sabia que Rose tinha ido para a caixa, e esperava que sim, pelo bem de Gabriel.
Se havia algo mais assustador que uma horda de Heartwild, era a ira de uma ex-esposa vingativa. Bom, e os outros? Como iremos atrás deles? Você falou com Mong sobre isso ou com Ganelon? Gabriel balançou a cabeça com um simples não. Bom, eu fui até você primeiro. Achei que juntos teríamos mais facilidade para fazer o resto vir conosco. Bom, eles confiam em você, Clay, mais do que em mim. Pelo menos lembre-se de que não é a primeira vez que tento juntar o sábio. Bom, mas você queria que a gente lutasse em uma arena contra os deuses sabem lá o quê? E ainda com 10 mil pessoas olhando e assistindo. Na verdade, eram 20 mil pessoas. Ué, mas pra quê? Qual o sentido disso tudo? Sei lá, disse Gabriel. É assim agora, as pessoas querem emoções, Clay. Querem sangue, querem ver os heróis em ação. Não só ouvir falar deles de um bardo que pode ter inventado metade das histórias. Clay só conseguiu balançar a cabeça sem acreditar nas palavras de Gabriel. As pessoas não sabiam que as lendas que surgiam a partir das histórias era a melhor parte. Os deuses eram testemunhas de que os bardos não serviam para muitas coisas além de morrer e contar mentiras, mas sem dúvida eram mestres em ambas as coisas. Clay tinha perdido a conta da quantidade de vezes que sobreviveu por pouco em uma luta sangrenta e apavorante, e ouviu um bardo convencer uma taverna lotada de que foi a batalha mais gloriosa travada entre um homem e um animal. Nas histórias haviam marchas sem bolha sanguinolenta nos pés, luta de espadas sem ferimentos infeccionados, que matava os heróis enquanto eles dormiam. Nas histórias, quando o gigante era morto, caía trovejando no chão. Na realidade, um gigante morria com todas as coisas que morriam, gritando e se cagando. Uma parte de Clay sempre desconfiou que o mundo fora de Coverdale estava piorando a cada dia. Mas como não planejava ir para o mundo exterior, exceto para servir bebidas e alugar camas para pessoas de passagem, nunca se incomodou. Agora, porém, que os estava indo de cabeça para lá, a sensação era de que as coisas tinham piorado mais do que ele pensava. A questão é, se você disser para os outros que podemos atravessar Heartwild e trazer Rose para casa, vão acreditar em você, Clay. Bom, se você diz, então... Ele viu um pássaro passando ou qualquer coisa colorida voando entre as árvores pelo canto do olho. Mas quando se virou para olhar, tinha sumido. E o que os outros andam fazendo? Perguntou ele ansioso para mudar de assunto. Além de Matrix, que suponho que ainda seja o rei de Agria. Antes que Gable pudesse responder, uma mulher pulou na estrada na frente deles. O cabelo castanho comprido era uma confusão de tranças meio frouxas explodindo em emaranhados arrepiados. As roupas estavam em condições muito melhor, mas o que faltava em qualidade era compensado em quantidade. Uma camada sobre a outra sem nenhuma preocupação aparente com estampa ou cor. Havia um arco pendurado no ombro e uma única flecha na mão. Olá, rapazes. Lindo dia para um passeio, não é? Ou para um roubo, né? Você quer dizer, senhorita? Murmurou Clay observando as florestas em ambos os lados. Então ele viu 6 outras pessoas escondidas entre as árvores, todas mulheres, vestidas da mesma forma caótica da que bloqueava o caminho deles, e todas armadas até os peitos. Você acha? Perguntou ela com um sotaque arrastado e preguiçoso das planícies de Cartian. Para roubos prefiro chuva. Não uma tempestade. Veja bem, mais um chuvisco leve. Combina com a ocasião, eu acho. Se quer saber, é uma pena estragar um dia de sol desses com uma coisa tão grosseira quanto um roubo mesquinho. Mas aqui estamos nós, roubando mesquinhamente. Então ela fez um gesto imponente e apontando a flecha para o peito de Clay. Senhoritas, não temos nada do que vocês possam querer.
Aladina abriu um sorriso. Ah, isso nós vamos ver. Que tal fazerem a gentileza de colocar as armas na estrada e mostrar o que vocês têm nessas bolsas? Clay obedeceu, jogou a espada dos patrulheiros no chão e virou a sua mochila. A garota assoviou, aproximando-se para examinar o conteúdo. Ah, meias e sanduíches. É o nosso dia de sorte, garotas. Venham pegar. Um coral de gritos e ruivos soou das árvores em resposta, e as mulheres foram para a estrada como um bando de coiotes variados. Elas envolveram os dois homens fazendo gestos ameaçadores com facas, lanças e arcos erguidos. Gabriel fez uma careta fingindo a cada golpe das mulheres. Virou a bolsa de cabeça para baixo e, para a surpresa de Clay, não estava vazia. Para sua surpresa de todo mundo, continha um punhado de pedras que estalavam aos pés de Gabriel. O clamor morreu quase na mesma hora em que, pela primeira vez, desde que apareceu, a líder dos bandos pareceu genuinamente insatisfeita. Pelo saco pelado do pagão. Pedras? Sério? Ela chutou uma das pedras na grama da estrada. Gabriel se moveu como se fosse pular para trás, mas o olhar da mulher fez parar. Pedras? Sério? Não podem ser safiras, nem rubis, nem lingudos gordos de prata? Lingotes? Murmurou Clay, mas a mulher não prestou muita atenção. Os deuses permitiriam que a gente atacasse um tolo com a bolsa cheia de diamantes? Não. Mas pedras e meias... E o que tem nesses sanduíches? Presunto! Presunto! Gritou a mulher como se citando o nome de um inimigo mortal. Seus dedos apertaram o arco. E esse escudo aí? Perguntou uma das ladras. Ela apontou para o coração negro com a ponta da lança. Parece caro. Deve valer pelo menos 1 ou 2 moedas da corte. Clay não deu atenção a ela, só fixou o olhar na líder. O escudo não vai a lugar nenhum. Ela andou em volta, segurando o arco como uma bengala e balançando o outro olhar de desdém para a pilha lamentável de pedras de Gabriel. Ah, não. E desde quando você está em posição de... Ela parou de falar na hora. Ora, pelo anel do pau de um kobold. Isso é o que eu acho que é? Depende do que você acha que é. Eu acho que é um escudo que pertence a um sujeito que chamam de Mão Lenta, também conhecido como Clay Cooper. Eu acho que é o maldito Coração Negro. Ah, nesse caso você está certa. Havia anos que ninguém chamava Clay de Mão Lenta. Um apelido que ele conquistou graças à propensão de levar porrada primeiro em quase todas as lutas. Então é caro sim, pode ir tirando. Ela esticou a mão para pegá-lo e Clay recitou uma oração silenciosa para o deus de Granduel que estivesse encarregado de perdoar homens que quebravam o pulso de mulheres antes de dar um soco no pescoço dela. Por um momento, as duas bandidas se encararam como predadores se enfrentando por uma vítima recente. Mas a líder acabou prevalecendo e forçou a outra a olhar para o outro lado de cara feia. Deixa. Ué, mas a gente não rouba heróis? Mas é claro que roubamos. Esse escudo, explicou ela, foi feito do coração de um velho e perverso ente que matou 1000 homens antes que esse camarada, então ela apontou para Clay, quase furando os olhos dele com a flecha, o transformasse em lenha. Esse homem é Clay Cooper Mão Lenta, um herói de verdade. E a gente não rouba heróis? Perguntou uma das bandidas. Claro que roubamos, respondeu a mulher e com a ponta da flecha fez um corte na bolsa que estava na cintura de Clay. 20 moedas de prata caíram na estrada empoeirada e elas correram para pegá-las. A mulher ergueu a voz com um tom adequado proselitismo. Um sanduíche pertence a quem o comer, uma meia a quem a usar,
uma moeda a quem a gastar. Certas coisas, no entanto, não podem ser tomadas, como isso. Ela passou o dedo pela superfície irregular do coração negro, como se estivesse botando as mãos nas tumbas de mártir. Esse escudo pertence a Clay Cooper e a mais ninguém. E que saia um rabo do meu cu se eu me rebaixar a ponto de roubar isso dele. Ela se afastou, botou o arco no ombro e voltou ao lugar de onde apareceu na estrada. As meias, meninas! As bandidas pularam e agiram, tirando botas e vestindo as meias feitas por Ginny, por cima do que quer que estejam usando. Depois disso, pegaram os sanduíches e correram para as florestas. Uma delas pegou a espada de Clay ao passar. Isso pertence a Clay Cooper? Não mais. Gabriel viu as ladinas se desaparecerem com alívio óbvio. A líder olhou para Clay e virou o queixo na direção dele. Quem é esse aí? Clay Cooper coçou a barba, pensou... esse é... Gable. Respondeu o amigo se impertigando com um pouco ao dizer o nome. A mulher ficou boquiaberta. Você quer dizer Golden Gabe? Gabriel assentiu e balançou a cabeça sem acreditar. Bom, não é o que eu esperava, isso eu posso garantir. O meu pai me falou que você era feroz como um leão e agradável como cerveja de cascar. Minha mãe dizia que era o homem mais bonito que ela já tinha visto, sem contar o meu pai, óbvio. Mas olha só você aqui, dócil como um gatinho e tão... Ela franziu a testa como se um fazendeiro avaliando uma espiga de milho estragada. Velho! Bom, Clay então deu de ombros. Bom, um tempo é sacana, não é? A jovem riu. Bom, foi muito sacana com vocês. Ela apertou os olhos para o sol. Enfim, eu e minhas garotas temos umas moedas de prata para gastar e agradecemos a vocês por isso. Clay conseguiu abrir um sorriso fraco, apesar de ela os ter deixado sem comida, sem dinheiro, sem armas e sem qualquer meio de manter os pés aquecidos nos meses longos e frios que estavam por vir. Ele não conseguiu deixar de gostar da mulher. Ela foi bem afável, para uma ladina pelo menos, e teve a dignidade de deixar o coração negro em paz. Bom, como vocês se chamam? O sorriso dela aumentou. Já fui chamada de muitas coisas. Ladra, prostituta, imagem cuspida e escarrada da deusa Glyph. Mas quando contar essa história em frente à lareja à noite, você pode dizer que foram Lady Jane e as flechas de seda que levaram suas coisas. Vocês são bandos? Somos bandidas. Mas gosto de pensar que ainda há esperança para nós. Então ela saiu correndo e as flechas de seda sumiram na floresta atrás dela. Clay soltou o ar que não sabia estar prendendo e olhou para desespero enquanto Gabriel se ajoelhava para colher as pedras que tinham caído da bolsa. Sério? Existem algum motivo para você estar levando um punhado de pedras nessa missão suicida? Gabriel foi para a lateral da estrada quando encontrou a pedra de Jane, chutada para a grama. Ele a examinou como se estivesse vendo uma pedra pela primeira vez. Essas pedras eram de Rose. Ela levava para a casa da praia quando morávamos em Uria. Pensei em trazer caso... Bom, ela não vai querer essas pedras. Não vai ligar de você ter carregado um punhado de pedras por meio mundo e ela não é mais uma garotinha, Gabriel. Para o caso de ela estar morta, Clay. Pensei em botar no túmulo dela, achei que ela iria gostar. Clay calou a boca, sentiu-se um babaca naquele momento. Em pouco tempo, eles botaram as bolsas no ombro. E para a grande surpresa de Clay, ele encontrou um sanduíche no fundo da mochila. Entregou a metade para Gabriel e ergueu a sobrancelha. Que sorte, hein? Se você diz, espero que essa sorte incrível dure até Cástia. E quando voltarmos também, observou Gabriel atento demais no ato de comer para reparar no sarcasmo da voz de Clay.
Em minutos, Clay engoliu o que restava de um sanduíche e juntou-se às lembranças doloridas da mulher que o fez. E quando voltarmos também. Falou ele sem convicção nenhuma. Galera, então chegamos ao final do 5º capítulo do capítulo 5. As coisas começaram a esquentar um pouco, mas ainda falta muita história para rolar. Nesse capítulo tive a participação da minha queridíssima esposa fazendo as vozes da líder das bandidas e algumas vozes das bandidas em questão. Espero vocês no próximo capítulo 6 que eu vou gravar ainda essa semana. Então, ótimo dia, ótima tarde e valeu, taverneiros, tamo junto, é nóis.